amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a disputa ao governo de Minas Gerais ganha mais um nome e o MDB terá candidato próprio nas eleições de 2026. Gabriel Azevedo, que é presidente do MDB aqui de Belo Horizonte, foi o escolhido, né? Ele foi vereador da capital por 2 mandatos, sendo 2017 e 2024, presidiu Câmara Municipal, enfim, tem uma campanha também à Prefeitura de Belo Horizonte, teve 133 mil votos e é o nome, então, escolhido pelo MDB para essa disputa. O anúncio oficial será feito ainda hoje, terá a presença do deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, e também o presidente estadual do MDB aqui em Minas, o deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Ô Eduardo Costa, queria começar com você essa história. O tabuleiro começa a se mexer, nomes vão aparecendo, outros nomes ainda meio tímidos, não sabem se vão, se não vão, mas fato é que as coisas começam a se clarearem ali para 2026. Bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, alguns minutos, nós vamos ter a Berta Macarum, que está mais qualificada, conhece mais os bastidores. O que eu ouso dizer, enquanto eleitor, é que, primeiro, eu não acredito que seja uma candidatura para valer. 9 meses são o tempo que Deus e a natureza decidiram para criar uma nova vida. E 9 meses faltam para as convenções partidárias. Muita coisa vai passar debaixo da ponte. Eu suspeito, com a minha inocência de quem não conhece os meandros da vida pública, mas quem já viu coisas que vovó dizia, você vai ver, meu filho, que pode ter alguma coisa aí para poder prejudicar Rodrigo Pacheco, que, de acordo com todas as especulações até aqui, tinha no MDB uma possibilidade de candidatura, não tendo o PSD. Pode ter alguma coisa aí para complicar a vida do presidente da Assembleia, que é um sujeito diferenciado, querido por todo mundo, e que é MDBista e que é a chamada noiva cobiçada. Então, se o MDB tem um candidato, você impede o Tadeuzinho de qualquer coisa. Eu até falei com uma pessoa próxima a ele agora cedo, e a pessoa disse que ele foi sim comunicado e que reagiu dizendo que, como ele não apoia as outras candidaturas que considera antecipadas, que ele falou com a direção do partido, falou, vocês estejam à vontade, mas não contem comigo que eu estou cheio de serviço aqui na Assembleia. Então, você tem, primeiro, essa questão do Pacheco, segundo, essa do Tarcísio. Agora, se houver uma candidatura confirmada, primeiro, o Gabriel é qualificado, gosta de política, gosta da cidade, gosta do Estado. Aí nós já vamos ter 2 nomes qualificados, Gabriel e Matheus. Matheus foi, inclusive, professor do Gabriel, ambos, né, na Faculdade de Direito. E, por fim, se o Gabriel for ou não candidato, embora eu continue insistindo que eu reconheça nele qualidades para ser um governante, ele acaba de perder meu voto, porque eu disse ano passado, quando ele falou assim, eu vou ficar 4 anos me preparando para ser prefeito de Belo Horizonte. Eu falei, eu vou votar em você. Como ele não cumpriu a promessa, eu retiro meu voto. Ô Berta, já que o Eduardo te citou, vamos lá, e essa nova peça no tabuleiro aí, hein? Bom dia para você. Bom dia, amigos da bancada e amigos da Itatiaia. Não, eu discordo completamente da leitura do meu querido Eduardo Costa e vou explicar por que motivos. Primeiro, na verdade, a gente tem até aqui uma candidatura formalizada, que é a candidatura do vice-governador Matheus Simões, que inclusive se filiou ao PSD, legenda do senador Rodrigo Pacheco, que é um nome qualificadíssimo, que reúne do campo democrático um amplo espectro de apoio da direita à esquerda, mas que não confirmou a sua candidatura ao governo de Minas. Portanto, há um vácuo, um vazio político nesse espaço e, pensando no MDB, que tem falado nessa perspectiva de refundação da legenda, e Tadeuzinho, Tadeu Leite, concordo com o Eduardo, é um nome qualificadíssimo, presidente da Assembleia, cotado por todos os partidos para ser o vice em suas respectivas chapas, mas Tadeuzinho, até aqui,
não demonstrou interesse nem em serviço e tem deixado muito claro que a sua prioridade é aprovar as matérias relacionadas ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas de Estados, o PROPAG, que inclusive ele ajudou a construir. Portanto, o MDB, esse lançamento, eu percebo nesse lançamento dessa candidatura um posicionamento do MDB dizendo, olha, aqui nós temos uma candidatura, esse espaço não está vazio, nós temos uma candidatura de enfrentamento a Matheus Simões e vai ser um embate realmente muito qualificado, porque a campanha de Gabriel Azevedo à Prefeitura de Belo Horizonte foi uma campanha muito diferenciada no sentido de estar apresentando propostas bastante arrojadas para Belo Horizonte. Ô, William Travassos, bom dia para você. Bom dia. Gabriel, então, deve anunciar agora às 10 horas da manhã essa pré-candidatura ao governo do estado. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Olha que eu já briguei com o Gabriel, eu lembro quando eu entrei aqui, eu falei, você é um desequilibrado, porque ele estava brigando na prefeitura. Eu percebi uma mudança de comportamento, né, um amadurecimento do Gabriel. Ontem até mandei uma mensagem para ele, falando, cara, é verdade isso aí mesmo? Ele falou, então vai lá, segue teu rumo, sucesso. Né? Todo brasileiro tem esse direito. Eu estou numa expectativa para o início dos debates, que eu estou imaginando. Vamos lá, Cleitinho, Matheus Simões, Calil e Gabriel. Vai ser animado, tá, hein? Animado o negócio aqui. Mas vamos lá, nos bastidores, e não foi o Gabriel que me disse isso, eu fico imaginando assim, aqui em Minas Gerais, o Newton Cardoso não tinha essa ideia para o Gabriel. Na verdade, ele queria o Gabriel como outra coisa para puxar voto. O Baleia Rossi provavelmente fez o convite lá em Brasília, falando, Gabriel, quero que você venha. E eu não tenho dúvidas que o Gabriel disse o seguinte, mas eu preciso de grana, porque como prefeito, para a campanha de prefeito, eu fiquei batendo lata. Vocês lembram do Gabriel na porta do João 23 com meia dúzia, né, de cabos eleitorais lá fazendo movimentação? Não teve grana. Ele foi um cara que lutou aí, né, contra os grandes partidos, tentando emplacar como prefeito. Não conseguiu isso. E aí eu não duvido, e aí é uma opinião minha, que o Baleia Rossi falou o seguinte, eu vou entrar com força total. A gente vai investir na tua campanha, pode vir. E aí o Gabriel topou. É um nome forte, acho que atrapalha muito o Matheus Simões, porque o Gabriel vai na mesma linha, a gente conversava isso nos bastidores. Vai ser animado. O Gabriel é um cara que tem um pensamento jovem. Agora, o sonho do Gabriel sempre foi ser prefeito aqui de Belo Horizonte. O Eduardo falou isso aqui, né, que até o Gabriel acabou perdendo o voto dele em função disso, porque ele fez uma promessa. O sonho do Gabriel é esse, mas acho que muito em função do cenário que nós temos aí, com essas incertezas de Pacheco e toda essa mudança no tabuleiro, ele resolveu abraçar essa ideia com o apoio do Baleia Rossi. Agora, gente, tá muito cedo, né? Ele pode aproveitar isso para projetar o nome já pensando lá na eleição de prefeito. Leonardo Bortoleto, bom dia para você. Queria que você trouxesse a sua leitura sobre isso tudo. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos amigos da bancada, todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, o movimento do Gabriel é totalmente válido, oportuno, legítimo. Só que nós temos que lembrar, pessoal, que ainda falta um ano para a eleição. E dentro desse um ano, muitas coisas têm a acontecer e eu não quero tornar disso um comentário vazio. Eu quero complementar dizendo o seguinte. Enquanto o senador Rodrigo Pacheco não definiu o que é que ele vai fazer, o presidente Lula também não vai ter definido o que ele vai fazer. Essas duas pessoas, elas vão mexer nesse tabuleiro por completo. Então, independentemente de existirem pré-candidaturas, após o movimento dessa turma maior, é que efetivamente nós vamos ter todas as peças postas nesse tabuleiro e definitivamente teremos ou não pré-candidatos que se tornarão candidatos. Até lá, é muito balão de ensaio, é muito movimento, mas não podemos dizer que nós temos definido como vai ser o nosso pleito. Olha só, pessoal, há 2 meses do fim do ano, o governo federal enfrenta dificuldades para fechar as contas. Mesmo com a arrecadação batendo recorde, é bom que se diga, né? Com gastos superiores, a arrecadação, um fator que pesa nesse déficit fiscal bilionário. Desde a pandemia de Covid-19, o governo já desembolsou quase 1,5 trilhão em benefícios sociais.
O número considera a soma dos repasses de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, enfim. Os gastos, por exemplo, com o BPC e o renda mínima, ou a renda mínima, triplicaram nos últimos 5 anos. Ô William Travassos, não é muita novidade não, né? Os gastos, eles são superiores à arrecadação, é isso aí, é o governo goela de pato. É o governo que vai continuar nesse modelo. E a gente vem aí, enfim, saudades da Rita aqui nesse momento para análise, né, na parte econômica, mas está todo mundo sempre apontando o mesmo problema do governo. Ele propõe esse governo forte, assistencialista. Ele agora, principalmente nesse período, ele vai investir tudo o que ele pode, com mais incentivo para poder conseguir voto e melhorar, né, a imagem do presidente Lula, que está muito desgastada em função, principalmente, da fala equivocada sobre o traficante ser vítima de usuário. E logo depois você tem uma operação no Rio de Janeiro, né, de enfrentamento ao crime organizado e o governo dizendo, o governo do estado falando assim, olha, o governo federal negou 3 vezes apoio a essas operações, por isso que nós não chamamos dessa vez. Então assim, há um desgaste enorme, o governo vai gastar com publicidade, com projetos e mais projetos, mas ele não faz o trabalho de casa, que é enxugar a máquina. Enquanto a gente não enxugar essa máquina e continuar com esse modelo de um estado mais forte, o resultado é esse. Prejuízo para todos. Boa novidade para você, Portoleta? Não, nenhuma novidade, Júnior. E vou aumentar aqui, engrossar o caldo que começou o William. Na realidade, o que a gente tem é um governo gastador que não tem compromisso absolutamente nenhum em rever suas contas. Por quê? Porque é uma grande diferença entre ciências exatas e ciências humanas. Eles só entendem de humanas. Infelizmente, matemática não é o forte. Eles querem falar para um público. Veja, quando eles falam em isenção de imposto de renda, diminuição da arrecadação, mas no mesmo pacote vem aumento de imposto do outro lado. É inadmissível a gente tratar aqui no Brasil de qualquer tipo de gasto que ultrapasse aquilo que a gente arrecada por um motivo muito simples. É por isso que as coisas estão custando mais caro. A gente precisa tentar trazer e soletrar isso aqui de maneira muito clara, é porque esses movimentos que são populistas, são única e exclusivamente feitos para poder ganhar a opinião pública, no frigir dos ovos, eles aumentam todos os nossos custos, despesas, e a conta fica para a gente pagar. Porque o governo, quando faz dívida, quem paga é a gente, quem paga é o cidadão. Quem paga é quem vai no supermercado, quem abastece com o posto de gasolina. E a realidade dos fatos é, não há um movimento do governo Lula para poder rever os seus gastos e conter a sua sanha arrecadatória. E aí, Eduardo Costa? Eu lembro com muita frequência de Emanuel Carneiro, sabe? Trabalhei com ele uns 35 anos, ele me ensinou muito. Uma vez, numa daquelas raras reuniões que ele fazia reunião toda hora, não. E fazia reunião quando tinha uma cobertura especial para tratar do carnaval. Aí, com 5 minutos, abria a palavra, ele dava um recado em 3 minutos. Abria a palavra, alguém começava a falar em aumento de salário, o problema, e falava assim, não, dá um abraço e acabou. O Manel. Uma vez, alguém que estava na reunião perguntou, seu chefe, tem muita gente lamentando a saída de fulana de tal da rádio, por quê? Ele respondeu o seguinte, ô chefe, quando uma pessoa me fala mal de alguém da rádio, eu considero normal, isso é natural. Quando 10 pessoas me falam, eu fico preocupado em observar. Agora, quando 1000 me falam num dia só, eu tiro. É isso. Então, o que eu vou dizer agora não é o que eu acho, que eu penso, não. Mas o que eu estou lendo, escutando e vendo para tudo quanto é lado, de economistas, de administradores, de empresários, Júnior, é que nós vamos para o desfiladeiro. Eu que tenho defendido aqui, com frequência, para não criarmos, né, o mundo do pessimismo, eu tenho falado com os números do governo. O governo tem números bons, né? Desemprego continua bom. A Bolsa ontem, o maior recorde da história. Inflação meio que contida, possibilidade de baixar os juros no ano que vem. Tem muitos números bons. Mas o governo trata essa questão do déficit. Ainda bem que o Lula não controla a minha casa. Porque eu não passo dia 6 e dia de eu pagar meu cartão de crédito. Já está separado. Porque se você acumular agora o cartão de crédito, lá na frente você está lascado. E eu temo pela sorte quem assumir a presidência em 2027. A dívida pública, Júnior, em agosto agora, beirou, já deve ter superado, né? 8 trilhões e meio. Eu estou falando trilhões, gente, com T de Tereza. É um negócio que eu não sei nem sei escrever. 8 trilhões e meio. E o que é pior, Júnior, não é apenas o Lula que parece alheio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que tira do teto de gastos despesa de 5 bi
em defesa nacional de 2026 a 31. Todo ano, já tirando... Todo ano. E a turma do PT votou a favor, a turma do governo, porque nesse ano já abre um espaço para 3 bi além do orçamento. Então, quando você tira esses gastos... Eu imagino que você tira um gasto do orçamento, do teto, é quando você tem que pagar a Covid, não comprar vacina. Mas eles vão tirando. Isso aqui saiu do teto, isso aqui saiu do teto. Então, olha, é um buraco sem fundo. Eu, com base no que eu tenho escutado para tudo quanto é lado, e com base na minha economia doméstica lá em casa, que só gasto o que pode, nós vamos para o desfiladeiro em 27, meu caro. Isso vai estourar lá na frente, vai chegar a hora que vai estourar. Inclusive, muita gente já está falando, né, que está contratado, né, para 2027 mesmo. E aí, Berta, como é que você olha para essa história toda? O governo gastando mais do que arrecada, esse déficit, enfim, contas públicas, essa história que é meio complexa, né, que o economista consegue traduzir melhor, mas que, de forma ou de outra, a gente precisa debater. Sem dúvida, é uma discussão muito importante, sabe, Júnior? Você conhece aquele ditado, quando a farinha é pouca, eu quero meu pirão primeiro? Pois bem, aqui a gente tem o conjunto das instituições numa briga voraz pelo orçamento do Estado e ninguém disposto a abrir mão de nada, não é? Isenções fiscais altas. Se fala em corte, o setor que vai perder aquelas isenções grita mais alto. O Eduardo bem lembrou que agora há essa medida para tirar do teto o investimento em defesa. E assim vai, cada setor, o Congresso Nacional com as suas emendas que crescem a cada ano. Congresso Nacional que quer aumentar o investimento para o fundo eleitoral. E assim vai todo ano, e o governo também ampliando seus gastos com medidas, no caso da expansão da faixa do imposto de renda, que eu acho justíssima, muito, muito importante, mas que não conseguiu sofrer um revés na MP que previa esse aumento de impostos sobre aplicações financeiras, fintechs, bets, portanto, para compensar essa isenção, a expansão da faixa de renda do imposto de renda. E também tem na cola agora um momento o TCU cobrando, não é, do governo, que ele tenha o superávit de 0,25% do PIB, então, que seria cerca de 34,3 bilhões. Então, até aqui, a gente está vendo dificuldade do governo em passar as compensações no Congresso Nacional para a isenção dessa faixa do imposto de renda, a expansão da isenção, que, volto a insistir, acho justíssimo e muito importante que seja feita essa justiça tributária, mas até aqui ainda não foi possível conseguir encontrar uma solução e um equilíbrio para essas contas. Olha só, a CPI do crime organizado será instalada hoje no Senado Federal. O avanço da pauta da segurança pública, acho que todo mundo acompanhou nessa agenda nacional, é considerada um ponto sensível para o governo do presidente Lula, ainda mais depois dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Com o tamanho do problema ou o tamanho do assunto, oposição e situação, Eduardo, estão brigando lá para saber quem vai comandar o processo. Uma coisa eu sei, o relator é o autor do pedido, que mais uma vez é quem eu falo que é o melhor senador da República, né? Que vontade que eu tenho do Alessandro Vieira ser mineiro, rapaz. Eu pedi Sergipe ele emprestado. E ele trocou esse pedido metade do ano, antes dessa mega operação. Estava parado lá, é verdade. Parado. Então o seguinte, que venha a CPI, mas não vai dar em nada. Não, ainda que seja igual a eu tenho que contar. Agora acabou com o tempo da turma toda. Eu tenho que contar essa. Você reparou a CPI do INSS? Sim, prenderam mais um ontem, né? Mas soltou. Lá é o seguinte, o cara é levado lá porque ele roubou o dinheiro do aposentado. Ontem mesmo teve um que roubou 5 milhões, assim, só numa tacada. O senhor conhece fulano de tal? Não. Mas como é que o senhor passou 5 milhões para ele? Tá preso. Aí ele pega o dinheiro. Ele roubou 5, só dessa vez, né? Aí ele pega 30 mil desses 5 milhões que roubou, paga a criança e vai embora. O dinheiro que roubou e paga. Mas vamos voltar aqui. O Lula decretou o quê para lá para Belém esses dias, Júnior? GLO. Ele decretou garantia da lei e da ordem lá para proteger o COP30. Eduardo, mas os chefes de Estado estão lá, muitos turistas. Ô Lula, GLO lá pode, no Rio, não? Se esses 5 bi aprovados todo ano, até do ano de 32, Defesa Nacional, forem usados para
dar às Forças Armadas uma nova missão nesse país, que é ajudar a pacificar os morros, aí eu sou a favor. E sou a favor do projeto da CPMI e de taxar como terrorista, sim. E aí, Bortoleto? Eu acho que o Eduardo acabou falando o que eu ia dizer. GLO no Pará pode, mas no Rio de Janeiro não pode. Fica muito claro quais são as prioridades que o governo tem, quem ele verdadeiramente quer defender. Prefere fazer com que a gente possa aparecer bem no jornal internacional, mas não quer resolver o problema. Vou de novo lembrar, pesquisa Atlas, quase 90% de quem mora na favela onde aconteceu a incursão é a favor dela. Que venham outras e que verdadeiramente possamos taxar terrorista como verdadeiramente Gente, ele é. mas eu só para fazer um parênteses aqui, até onde eu sei, a GLO precisa ser pedida também pelo governador do estado, não é isso? Ele providencia isso. Não, mas Se o governador do estado não pedir, o governo não pode dar. Tem norma para isso. Sem sombra Mas pode pedir que vai dar, não? Não, mas... O governador do Pará não pediu essa, não. mas deve ter pedido, senão pediu não podia. Combinado, né, compadre? Tudo é combinado? Tudo é combinado. Nós estamos conversando como? Combinado. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e Leonardo Bortoleto.